Papo está aqui na casa da Marta Esteves. Vocês sabem quem é essa mulher? Então hoje a gente vai saber um pouquinho da história da mulher da internet, porque é assim que ela está sendo chamada. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite e vamos para um bom papo. Vamos para um bom papo. Eu que agradeço o seu convite, Alessandra, boa tarde aos que nos acompanham. Essa história de mulher da internet eu não sabia, ela que me contou. Pois é. Então vamos lá, quem é Marta Esteves? Bom, contar 60 anos de história em não tem cara de 60 anos de jeito nenhum. Na virada do ano, esse ano, né? Quando deu meia-noite, eu falei, este é o ano que eu completo 60 anos. É só em dezembro, mas esse ano eu completo 60 anos. Então, assim, bem rapidamente, né? Sou professora formada no antigo curso magistério. Eu também fiz magistério. Muito bom, né? Fiz pedagogia, fiz mestrado em educação. Trabalhei 40 anos dedicados à educação. Em dezembro, agora eu completei 40 anos que eu sou professora. Construí toda a minha história na educação entre Campos do Jordão e São José dos Campos. Eu sou nascida e criada em Campos do Jordão, sou filha de uma família de 8 irmãos, hoje somos só os irmãos, não temos mais os nossos pais, mas gosto muito, sou muito unida aos meus irmãos, por isso que eu até não fico tanto aqui, fico mais lá do que aqui, porque tem essa convivência com os irmãos. Hoje eu sou aposentada do ponto de vista de registro e mais, eu trabalho mais hoje, talvez até do que em outros tempos, e hoje eu faço realmente muito trabalho pelas redes sociais, conscientizando as famílias, a questão do excesso de telas. Bem, basicamente é isso. Eu não sou mãe, mas eu sou avó. Você tem filhos? Não tenho. Eu não sou mãe, mas sou avó. Sim. Minha esposa tem um filho já, 40 anos. Que você acabou adotando. Ele tem 2 netos, então são os meus netos. E eu sou casada há 25 anos, com meu esposo. E assim, hoje a minha vida é transitar entre São José dos Campos e Campos do Jordão, com a facilidade que em qualquer lugar que você está pela internet, você liga a câmera e sai falando, com qualquer pessoa. E de onde vem esse amor por estudar? Porque você é estudiosa. Dá para ver vários livros e o tempo todo você está conectada e buscando coisas novas e maneiras das pessoas mudarem a visão. Sim, eu sempre gostei de estudar, desde menina, quando eu estava no magistério, eu ajudava minhas colegas, dava aula particular para elas, sempre gostei. E assim, eu não fui uma pessoa que tinha muitos hobbies. Nunca tive agora eu adquiri um hobby há pouco tempo atrás, menos de 10 anos atrás. A única coisa que eu faço, além de estudar, é crochê. Eu gosto de crochê. Olha! Faço assim por hobby, realmente. Sim. Mas eu sempre estudei, sempre li bastante. Mas enquanto eu estava como secretária de Educação, Alessandra, assim, em 2018, 2019, a gente começou a perceber um comportamento muito diferente das crianças, mais agressivos, menos conexão com a natureza, uma série de coisas que a gente foi percebendo. E aí veio a pandemia. A pandemia exagerou e exacerbou tudo. Então, a partir da pandemia, eu já estava incomodada com 2 aspectos. A partir da pandemia, esses aspectos ficaram muito reforçados. E em 2021, ao sair, deixei a Secretaria de Educação depois de 9 anos, meu plano era ficar 4, fiquei mais 4, e não teve jeito. Eu não saí no final de 2020 por conta da pandemia. Eu quis acompanhar a volta das crianças para a escola. Em 2021, quando eles voltaram. E quando eles voltaram, piorou ainda os comportamentos. Que é comportamento de agressividade, de desinteresse, falta de coleguismo, de desinteresse, de falta de concentração, tudo. E aí, a partir de 2022, janeiro de 2022, que eu já não tinha mais um emprego formal, é que eu comecei a adquirir livros e fui estudando 2 aspectos, que é a questão dos malefícios da ausência de contato com a natureza, para as crianças, para nós todos, e os prejuízos, grandes prejuízos pelo excesso de telas. As coisas estão muito conectadas, quanto menos convivem no mundo externo, mais eles ficam trancados dentro do quarto na internet. Só que daí hoje eu acabei indo mais ainda para essa questão do excesso de telas, pela quantidade de perigos que a gente sabe que existe, pela quantidade de pessoas, de mães que eu acompanho, pela quantidade de depoimentos que eu já recebi. Você também eu acompanho, tem 2 mães que me acompanham, que me seguem, que eu as sigo, as 2 perderam o filho, da mesma maneira, desafios da internet. Então assim, eu falo, não dá para você saber dessas coisas, fingir que não está sabendo, fingir que não está acontecendo. E às vezes está na nossa cara e a gente não está vendo,
É mais fácil a gente andar com os olhos vendados, né? Sim, exatamente. E não perceber o que está do nosso lado. O que você gosta de fazer? Eu gosto muito da minha família, né? Dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Eu gosto muito de poder... Sou uma pessoa que, de certa forma, busco ser bastante solidária, então eu gosto de estar sempre em contato com as pessoas, ajudar, fazer. Eu gosto de estudar e hoje é engraçado porque, assim, há uns 4 anos atrás, meu Instagram tem 3 anos. Fez 3 anos. Há uns 4 anos atrás, uma sobrinha que é muito próxima a mim, que é meio minha filha, ela falava assim, tia, você precisa fazer um Instagram. Eu falei, o que é? De jeito que é o Instagram? Ela falava assim, você segue as pessoas te seguem. Eu não quero que ninguém me siga, eu não sou novela, para alguém me seguir. E assim, quando aconteceu essa coisa de começar pelo digital, aí realmente achei que era uma coisa bastante legal. Sim. E hoje eu gosto muito de sentar aqui nesse cenário exato aqui e fazer live. Eu gosto bastante, me dá muito prazer fazer live. Porque na verdade a live você está conversando com o mundo todo, né? Numa das conversas você falou, tinha na minha live uma pessoa da onde mesmo? Ontem tinha uma da Alemanha, que então, é brasileira, mas mora na Alemanha, e uma que eu conheço, uma que eu não conheci, estava em Michigan, nos Estados Unidos, embaixo de Nebraska. E por meio das lives, por meio da internet também, uma brasileira que mora na Austrália, como chama o lugar que ela mora lá? Em Gold Coast, na Austrália. Me chamou se eu podia fazer uma live para as mães brasileiras que moram lá. Eu fiz a live às 6 horas da manhã para atender o horário deles lá, que seria às 7 da noite, né? Sim. E fiz lives para mães brasileiras que moram na Alemanha também, que eu ainda brinco, eu falei em português, porque eu não sei falar muito bem. Mas é isso. Então, assim, esse mundo, né, que eu brincava que eu não queria nem ouvir falar, é uma coisa que te dá muita possibilidade. Sim. Olha, uma das possibilidades, a gente acabou de se conhecer, sim, pessoalmente, mas a gente já se falava há um tempo pela internet. Então, eu já tenho um monte de pessoas. Na verdade, a gente não se conhecia, mas se falava. Se falava, E, na verdade, a gente acaba tendo até intimidade com a pessoa. Muitas vezes nem tem com alguém da sua família e tem com alguém que a gente conversa na internet, né? Tem algumas mães que eu acompanho que são assim, super amigas, super próximas. Que legal. E o que você não gosta de fazer? Nem tudo a gente gosta de fazer. Assim, não diria nada muito específico que eu não gosto de fazer, até porque, assim, vou contar um segredo para quem está nos ouvindo. Quando você já vai passando de uma certa idade, você vai se dando direito de não fazer muitas coisas. Hoje, se alguém falar, não, vamos lá, você vai trabalhar em tal lugar, depois que eu saí da secretaria, me convidaram para ser secretária de outra cidade. Eu falei, gente, porque eu não sou secretária profissional. E eu falei assim, deu meu tempo de carteira assinada, de agora eu gosto disso aqui, dessa flexibilidade, dessa mobilidade. Agora eu quero viver. Né? Até por conta de que hoje eu tenho, né? Eu sou de Campos Jordão, meu marido é daqui, então a gente tem que ficar nesse trânsito. Assim como eu vou ter um emprego formal. Então hoje, não é que eu não gosto, mas o que eu não quero mais para a minha vida é isso. E as possibilidades por meio da internet são muito grandes. Né? Não, hoje você está fazendo a diferença na vida de muitas mães, de muitas pessoas, até de crianças, né? Com certeza. Você tem medo de alguma coisa? Porque parece que você é muito corajosa. Eu sou uma pessoa muito corajosa. Eu tive muitos atos de coragem na minha vida. O primeiro deles, não vou contar todos, mas um ato muito importante que eu fiz aos 20, quantos anos eu tinha? Não, 30 anos. Eu aceitei um emprego em morar em São José, assim, sem conexão nenhuma com a cidade. Mudei para São José para trabalhar em São José. Isso foi um ato de coragem. E tive outros vários, né? Hoje, não é que eu tenha medo, é um medo que não é para mim. Eu tenho um pouco de medo do futuro das crianças, porque a gente está vendo umas coisas muito pesadas. Sim. Pela própria internet, né? A internet tem uns aspectos maravilhosos, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. E também, voltando àquele meu primeiro assunto, a questão, né, desse problema das crianças conectadas com a natureza, elas estão vivendo como se a natureza não fizesse parte da vida delas. Como é que nós vamos garantir um futuro para elas, sendo que hoje a gente corre sérios riscos de fim da vida na Terra por conta de, não é apocalipse, nem é Nostradamus, é real, é ciência, possibilidade de não ter continuidade da vida sobre a Terra por conta dos eventos climáticos extremos, e as crianças estão desconectadas dessa questão. Eu tenho um pouco de medo disso. Semana passada eu ganhei meu primeiro bisneto. O meu irmão mais velho se tornou bisavô dia 19. E aí a gente fala,
E aí, como é que vai ser o futuro, né? Essa questão tão séria. Aí as famílias que querem, né, ter um cuidado maior acabam super protegendo e isolando muito. Então, assim, eu acho que tá muito difícil criar filho hoje. Não, tá muito difícil mesmo. E eu deixo sempre muito claro para os meus pais no consultório a importância do brincar, Sim, a importância de estar na natureza. Eu e o meu marido, a gente tem cavalo, tem vaca, tem porco, a gente gosta desse contato com os animais. Muitas crianças nem sabem o que é isso. De repente chega uma galinha perto e já está gritando, sabe? Um pato está gritando, porque não sabe, só conhece nos livros que estuda. Então faz parte disso. Sai um pouco da internet, sai um pouco do celular. Vai para a natureza, tem tantos parques aqui em São José, a gente está muito próximo aqui de Caraguatatuba, do litoral, vai ficar perto do mar, perto de Campos do Jordão, está tudo muito perto de Aparecida, então quer dizer, não tem desculpa. São José dos Campos está perto de tudo. É estratégico São José dos Campos. Então eu acho assim, tira essas crianças de 4 paredes e mostra o mundo real lá fora, que o mundo é bonito. Sim. É muito bonito fora das telas. Muito bonito, mas tem uma questão também, que aí, de certa forma, tem um pouco de comodismo do adulto, né? Não estou culpando ninguém, mas muitos pais, avós, enfim, quem quer que seja, que cria criança, entra numa zona de conforto. É mais confortável ficar em casa, é mais confortável ficar em casa no domingo, no brinco de sol, não aceita desaforo, né? Porque você pegar um domingo de sol, hoje está chovendo, mas você pegar um domingo de sol, ficar todo mundo em casa, cada um no seu quarto, assistindo, maratonando série, você não está se importando que lá fora está um sol bonito. Então, se um adulto não pegar a criança pela mão e não levá-la para isso, ela não vai sozinha. Ô Marta, sabe de uma coisa? As pessoas saem para comer com os filhos. Vamos pensar, vai comer um lanche no McDonald's. Você pode ver, então, a família está sentada na mesa, ninguém conversa, ninguém se comunica, cada um está com um celular. É muito mais fácil dar um celular na mão do filho, para o filho ficar jogando e não dar trabalho. Trabalho vai vir. Lá vai vir mais tarde. Às vezes nem demora muito, às vezes demora um pouco mais. Pois é. É muito sério. Tem muita mudança. Os efeitos são muito graves. Tem muito estalinho na cabeça desses pais, né? Porque senão põe o filho no mundo e terceiriza, né? Terceirizar tudo. Qual o seu maior sonho hoje? De poder, assim, fazer com que a minha voz alcance mais pessoas tenham consciência, que na verdade ninguém está fazendo isso, deixando o filho ficar horas na internet, no celular, de propósito, é falta de consciência. Então eu acho muito interessante hoje ter essa possibilidade, porque você vai alcançando cada dia mais pessoas, para que mais pessoas tenham consciência. De vez em quando eu recebo uns áudios, ou mesmo mensagens escritas de mãe, nossa, eu não sabia disso. Ouvir isso foi divisor de águas na minha vida, fez toda a diferença. Hoje já está muito divulgado, toda hora tem um programa, né, nos canais mais importantes aí de veiculação, falando da questão das 7 tutelas e dos males. Mas isso é coisa de 1 ano, 2 para cá. Exatamente comigo, quando eu comecei a estudar, começou, né, a surgir muita questão, porque foi se tornando, pós-pandemia, fez com que isso se tornasse um problema muito grave. Gravíssimo. O que te levou a mergulhar nesse mundo? De querer estudar, de querer ajudar as pessoas, já que você disse no início que você não gostava desse mundo de Instagram, desse mundo virtual, não gostava. E o que te levou? Não, eu vou levar para as pessoas que isso está tudo errado, que tem que mudar o foco. Na verdade, sim, foi uma conjuntura, mas também um pouco por acaso, né? Eu já tinha no Instagram em 2020 ou 20 fiz no Instagram e falava coisas de educação, genética. Você fala coisas de educação, você tem 500 assuntos para você falar se não tiver mais, vários. Mas aí eu fui percebendo essa questão, principalmente no pós-pandemia, agosto de 21. O que foi um fato emblemático que me fez focar muito nesse assunto? Eu ainda era secretária de Educação, em agosto, volta às aulas, volta as crianças para a escola, depois de 1 ano e meio. Aí começou a chegar, todo dia chegava assim, 15, 20 pedidos de encaminhamento de criança para fono. A gente tem um centro lá em Campos do Jordão, que atende as crianças com alguma dificuldade de aprendizagem,
A fono, a gente sempre teve uma ou duas. Não tem muitas. Tem. E até tá com dificuldade para conseguir. Muito. Aí eu lembro que um dia eu falei assim, estava numa reunião com a equipe, eu falei, gente, nem que nós tivéssemos um exército de fonoaudiólogo ia dar conta disso aqui. Vamos entender o que está acontecendo? Muito fácil entender, as crianças voltaram da pandemia sem falar. Aí vamos investigar por quê? Porque eles ficaram em casa 1 ano e meio só nas telas. Sim. Então não tinha muito adulto que falasse com elas. E aí, o outro lado, os maiores, muito agressivos, muito sem hábito de estudo, falei, pronto. Tá. Sem rotina, sem nada. E aí, que já estava planejado, no final de 2021, que eu sairia da educação, aí eu comecei a buscar livros. Buscar livros. Quando foi no meio de 2022, uma pessoa que eu conheço, que também é educadora, me indicou este livro aqui, gente. Esse livro A aqui. Fábrica de Cretinos Digitais. Esse livro ele me impactou por 3 motivos. O primeiro motivo é o título, cretino. Cretino era um termo que se usava antigamente para definir pessoas com baixa intelectualidade. Hoje não se usa mais, hoje é Uma pessoa ignorante. uma pessoa sem... E hoje é o PCD, a pessoa com deficiência e tudo. Aí o autor traz esse título, por que ele fala? Aí o segundo ponto que me impacta está escrito aqui, nesse amarelinho aqui. Porque, pela primeira vez, os filhos têm QI inferior ao dos pais. É como se nós estivéssemos vivendo uma involução humana e não uma evolução. E por quê? É um autor francês chamado Michel Demorger. Se alguém quiser acompanhar, entra no Instagram, tem 1 milhão de vídeos sobre isso. Porque ele fala o seguinte, que a quantidade de horas, ele estima que a quantidade de horas, né, que as crianças e os adolescentes ficam frente às telas apenas para fins recreativos, com dancinhas do TikTok, um inferno, vídeos, gravando vídeos, postando vídeos, rede social, aplicativos de mensagens, os videogames. Então gasta-se um tempo muito grande com atividade recreativa sem nenhuma construção intelectual em cima daquilo ali. Por isso que ele fala que a criançada, os jovens, adolescentes estão ficando cada vez menos inteligentes. E a semana passada eu tive uma grata surpresa. No final do ano, a editora que editou esse livro, chama Editora Vestígio, eles me mandaram uma mensagem antes do Natal. A gente quer te presentear, quer te dar o segundo livro do autor. Porque você fala muito, assim, sem custo nenhum, não é com o objetivo que eu os divulgue, não é nada disso. Nem me mandaram cupom de desconto, nada. Me mandaram, no caso de me mandar me mandaram 3. Mas olha o que ele fala no livro, né? O segundo livro do mesmo autor. Faça-os ler para não criar cretinos digitais. E qual é o maior estrago hoje para as crianças? Eles não leem mais. Porque eles ficam na internet, porque eles ficam vendo dancinha, porque eles ficam, né? E na hora de ir para a escola, não sai nada, com erros ortográficos terríveis, não consegue, não tem estrutura para montar uma frase, né? Com coesão e coerência, não tem, sabem o que é isso, né? Eles não sabem. E por quê? Mas no TikTok saiu uma música, então lá. É muito pobre isso, né, gente? Eu tenho muita pena da juventude, muita pena. Sabe, quando eu escuto uma música, eu não posso nem chamar de música, mas esses ritmos aí que eles gostam, você escuta a letra e fala, que pena. Não, e criança de 2 anos dançando e cantando aquelas letras que não sabem nem o que estão falando, porque, né, não é possível que esses pais não interpretam a letra das músicas, que falam coisas horríveis e baixas, né? Não, e acha bonito ainda, infelizmente. Né? Então, quando você perguntou aqui que o meu sonho seria isso, alertar mais pessoas, porque olha, muita gente que eu alertei acordou pra vida. Nossa, eu não sabia, eu não tinha ideia, eu nunca tinha pensado nisso. Olha, de tantos seguidores que você tem hoje, que são vários, né? São bastante, se você conseguir mudar a cabeça do mínimo, já está ótimo para você. Sim. Né? É isso, por que eu fui hoje, vim atrás dela para mostrar isso, gente. Nós estamos de férias agora, o ano letivo está retornando. Muitos, né, abacaxis vão cair no começo do ano na mão desses professores. Então, falta consciência desses pais, né? Esses pais têm que deixar de terceirizar, sim, a vida deles e ter consciência com que deve ser uma educação.
Isso é o meu sonho, esse é o seu sonho, esse é o nosso sonho. Nosso sonho da educadora, né? Porque é muito preocupante. Isso virou um vício, né? As crianças estão deixando de brincar, de viver, de ser criança por ficar muito tempo agarrada a um celular. O tempo todo jogando joguinhos, muitas vezes agressivos. Como mudar isso nos dias atuais? São várias possibilidades. A primeira delas, por isso que eu falo, quando eu recebo uma mensagem de uma mãe falando que o seu vídeo mudou minha vida. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Tomar consciência. Hoje eu fui almoçar, mas eu falo com meu marido, não vai demorar muito para eu levantar e ir lá na mesa para falar. Mas é à vontade, né? Família inteira, os três no celular, né? Mas foi O pai, a mãe e o menino. Quando chegou, não era um menino pequeno, devia ter uns 8 anos, um óculos bem grosso, assim no celular. Quando chegou a comida, o que a mãe fez? Cortou o bifinho dele, pôs na frente dele. Ele não sabe nem fazer isso. Não sabe. E aí, assim, né? Ele ainda guardou o celular, mas o pai ou a mãe, não sei direito, mas fica. Então eu fico olhando muito para não ser invasiva, né? Mas, assim, isso é uma coisa coletiva. Então, o primeiro ponto, voltando à sua pergunta, né? Primeiro, conscientizar as pessoas. Quando uma mãe se conscientiza, uma família se conscientiza, um pai se conscientiza, eu sempre, porque tem um perigo muito grande. Eu tenho, infelizmente, vários casos, nem vou contar aqui, porque são muitos. Então, assim, uma mãe tomou consciência de que o filho está viciado e que pode estar correndo riscos, porque tem os riscos da internet. Aí ela fica sabendo, vai lá no quarto, arrebenta, arranca fio, tudo isso é um perigo também. Porque o que acontece, né? O processo químico que acontece no cérebro de uma criança, de um adolescente viciado em telas, é o mesmo processo químico que acontece no cérebro. Em drogas. Exatamente. Em bebida alcoólica. Drogas, qualquer. Então você tira síndrome de abstinência. Aí pode ser pior ainda. Vocês estão lembrados de um caso que aconteceu em outubro de 2023? Dia 13 de outubro, sexta-feira 13, né? Aí no dia 14 teve um episódio que chocou um monte de gente. Uma menina de 14 anos tacou fogo no apartamento que ela morava com os avós e saiu, pegou patins e foi patinar na praça, perto de casa. Bom, resumo da história, descobriram o quê? Que a avó, no dia 14 de manhã, pegou o celular da menina e viu que a menina estava pesquisando sobre bruxaria. A avó ficou muito preocupada, tomou o celular dela. O tomar do celular provocou essa reação nessa menina, que incendiou o apartamento e saiu. Eles só não morreram, os avós não morreram, porque ela trancou, né? Porque eles começaram a gritar e os vizinhos puseram forrar no chão de colchão e eles pularam. E aí, desespero do avô, né? Eu não posso pular porque a minha neta está aqui. Bom, até que eles descobriram que a neta não estava, eles pularam e depois foram descobrir que a menina estava patinando. Isso tem várias coisas. Primeiro, que é a questão que você tirou, né? Tirou a dopamina, porque isso gera dopamina. Você tira, ela entra em crise de abstinência. E tem um outro problema também, que assim, a gente tira dopamina, endorfina, a ocitocina, que é um hormônio que se chama o hormônio do amor, ele se dá como? Se dá nas relações interpessoais, nas relações de afago, das comunicações, né? Relação de pai e mãe, entre filhos, enfim. E essa frieza dos jovens se dá muito pela falta de ocitocina, porque você fica muito tempo só nas telas e não se relaciona, não convive. No caso dessa menina aí, para ela tomar uma atitude dessa, não foi do dia para outra, né? Eles têm, assim, pesquisa, busca coisas. Tirou meu celular, agora eles vão levar um castigo, mas não pensa nas consequências. Uma vez eu estava na praia e, pelo que eu entendi ali, era o pai da criança e uma madrasta. E o menino emburrado, não tinha o que fizesse com o menino. Porque ele queria o celular na praia. Mas tinha todo aquele mar, tinha natureza. E o pai falando, vai brincar com seus primos. Vai se divertir, vai fazer castelinho. Vai mergulhar, vai na água. Mas o menino estava emburrado por causa do celular. E aí é o vício, você tira, a pessoa fica. Ele ficou louco. Só para concluir, então assim, o que é importante para os pais, né, que estão nos ouvindo. Então, primeiro tem que tomar consciência, tem um problema. Conversar com o filho, não adianta chegar quebrando, arrancando. E entendendo, por exemplo, se é um vício em videogame.
O que te faz, meu filho, na conversa, ficar tantas horas no videogame? Porque tem lá que você não vê graça em mais nada. E tentar entendendo por que ele fica tantas horas e tentando reverter, porque os níveis de dopamina estão desregulados, eles precisam ser restaurados. Assim, combinados com o filho, usa menos horas, fica de tal hora a tal hora, não pode ficar. Porque o que acontece? Muitos pais também deixam. Tá lá no quarto, eu tô tranquilo. E outra coisa, ficar observando, gente. O que ele tá mexendo no celular? A pedofilia. Olha aí, muita coisa errada por aí, né? Teve um caso aqui em São José, eu não sei se você lembra disso, que o cara ficava o tempo todo dentro de um quarto, trancado, vendo uma série. Um dia ele saiu, ele foi na cidade, ele comprou uma roupa e se vestiu com a roupa do personagem da série. E ele saiu para matar mulheres e crianças. Inclusive, ele matou uma prima minha, que era do Projeto Casulo. Não sei se você lembra do Motorama, aquela coisa toda. E ele fez isso porque ele se mergulhou, ele se infiltrou num personagem. E não era criança, um adulto. Um adulto, um cara adulto. E quantas crianças estão virando personagem aí? Né? Então estão deixando sim de viver o mundo real e vivendo o mundo virtual de uma forma inadequada. Porque assim, a internet, a tecnologia digital ela é fantástica. Ela tem que ser usada de uma forma adequada. Sim, é verdade. Gente, se vocês já estão percebendo que seu filho está ficando muito tempo dentro do quarto, acorda para a vida. Vai ver por quê. O que está acontecendo? Não está querendo sair para brincar, não está querendo sair para passear, não está querendo fazer nada, só ficar fechado. Isso muitas vezes traz até a depressão. Ou se traz. Né? E não estão percebendo, eu não estou dando conta. Procura então alguém que vai te ajudar a dar conta. Vai atrás de uma terapia, vai atrás de um auxílio, vai atrás da Marta, vai atrás de alguém, mas não fica fechando os olhos para uma coisa tão séria. Né? 3 medos que mães têm, que devem ter em relação ao seu filho. O que você me fala? Todos com relação à questão da internet, né? Na verdade, assim, tem um medo que é um pouco contrário do que nós estamos falando. Quando você fala com a mãe assim, você tem que cuidar do seu filho. Não, mas eu não quero que meu filho seja um analfabeto digital. Então, isso também é um medo, só que esse medo reforça a questão do uso de telas. E, gente, eles não vão ficar analfabetos digital. Eu tenho netos de 8 anos, sobrinho neto de 9. Eu falo, todos eles, quase certeza que vão trabalhar com tecnologia digital. Sim. O mundo é tecnológico. Nós não vamos nunca mais voltar. Só se tiver o tal do bug que eles estão falando que vai ter, que vai ficar um tempo sem internet, mas essa conversa. Eles são digitais. O que precisa, eles precisam ser crianças. Então dizer que você vai dar o celular pro seu filho de 5 anos, você não quer que ele seja um atrasado, digitalmente falando, isso você está se iludindo, porque ele vai aprender na hora certa. E também não é não usar, é usar com regramento, né? Agora, por um outro lado, também as mães têm medo de que eles se viciem e sejam até cooptados por alguma coisa mais grave, por pedofilia, por redes de pedofilia. Tem um outro risco gravíssimo que eu acho que são os aplicativos de mensagem fechados, que geralmente são relacionados a jogos. Então eles jogam, fazem parte de comunidades, e essas comunidades são fechadas, né? Igual o Instagram ou Facebook, o WhatsApp. E ali rola coisa muito pesada, porque adulto às vezes se relacionando com crianças. E muitas pessoas tentam até o suicídio por causa disso. E essas 2 mães que eu falei que me seguem, que eu sigo, os 2 foram por isso. Porque não dá conta do recado. Quando vê, já era, perde o filho de graça mesmo. Porque aquilo lá já dominou de uma forma a vida que não consegue sair. Então, isso com certeza é um beco escuro. Um beco escuro, exatamente. É um beco escuro. Eu falo, né? Que você não deixaria seu filho num beco escuro e nem numa rua deserta. Então, na verdade, é a mesma coisa. Porque eu falo assim, se você, pai, acha que você coloca seu filho, né? Se for maior, ele vai para o quarto, tranca a porta e ele está seguro, doce ilusão. Ele pode estar como se estivesse num beco escuro, numa rua deserta, sozinho, sem ninguém para o proteger. Ele pode estar sujeito, mas também não quero criar pânico nem paranoia.
conversa. Filho, é assim, assim, assim. Você tem consciência disso? Tem, pai, não tem. Hoje tem os controles parentais, você pode regular o seu filho. O seu filho assiste. Se você der o acesso ilimitado para o seu filho, sem limitar horas e nem conteúdo, é a mesma coisa que você pegar a chave do teu carro, dar na mão do teu filho de 12 anos e falar, pode ir. Ele não fez autoescola, ele não sabe dirigir, ele vai pegar aquele carro, pode acontecer coisas graves. Eu acredito muito no poder da rotina. Sim, eu acredito sim. Da rotina e do limite. Então, assim, olha, você vai para a escola no período da manhã, ou você vai para a escola no período da tarde. Depois, faz um painel, olha, você faz aula de inglês, você faz aula de música, nesse horário você vai ter um tempo para a internet, e nesse horário você vai ter tempo para estudar, e nessa hora a gente vai ter tempo para conversar. Na hora do nosso jantar, não vai ter celular, não vai ter nada em cima da mesa, é a hora que a gente vai conversar, vai debater como foi o nosso dia, o que você fez na escola, o meu trabalho, como que foi a sua aula de futebol. Mas é um período para a gente parar, para a gente conversar, porque não tem mais isso. Na época nossa, eu acho que você teve essa época que dia do domingo, macarronada, Silvio Santos e família reunida. Ou na casa da avó, ou pra casa da mãe. E era dia de ir na igreja, né? Então era tão gostoso, né? Eu lembro assim que na casa da minha avó, hoje a minha avó está falecida, meu avô falecido, mas tem a mesa que todo mundo sentava. Então, assim, aquela mesa me representa muito a minha infância, dos meus primos, da minha família e da avó fazendo comida diferente, né? E às vezes, quando a gente fala assim, a gente pode até interpretar, são saudosistas, os tempos não voltam. Não voltam, são diferentes. Mas algumas coisas podem nunca acabar. Sentar a uma mesa, que seja pai, mãe e um filho. Cada um num celular, gente, só dá picada. O Emojê fala aqui no livro dele. Né? Nada de telas. Em mesas, em passeios. No final de 2022, eu comecei essa minha jornada de estudar, aliás, logo no comecinho desse livro aqui, ele fala uma coisa que eu já tinha ouvido falar, que muitas escolas nos Estados Unidos, mais precisamente no Vale do Silício, que é onde nasceu o Google, né, Facebook, Instagram, onde nasceu tudo isso, lá tem várias escolas que não tem nada de tecnologia digital na escola e que as crianças têm contato com a natureza. Isso ele fala logo no comecinho aqui. Eu fiquei doido, porque eu estava com a viagem marcada para lá. Com muito custo consegui uma visita lá. Não pude tirar uma foto, só tirei foto do ambiente, não pude tirar foto das crianças. Tem lá no meu Instagram, tem uns videozinhos contando a minha experiência. As escolas sem tecnologia. Adivinhem quem estuda nessas escolas? Os filhos dos criadores de tecnologia digital. E você deixa claro lá que até o dono do TikTok, o que ele fala mesmo? Que ele não aceita que o filho dele fique envolvido com isso. Ele não permite que esses filhos acessem o TikTok. Eles perguntam para ele numa entrevista, ele dá um pulo, fala, não, meus filhos não têm. O filho do CEO, o criador do TikTok não tem. O criador do YouTube não deixa os filhos acessarem o YouTube Kids. Um dos cofundadores do Facebook, engraçado, uma coisa, não vou lembrar o nome dele, fala horrores do Facebook, que não é para criança, que não pode. Mas só para completar essa viagem também me trouxe outra coisa, além dessa experiência. Nós fomos nos parques, e aí como que eu via muita criança nos parques? O celular. Assim mesmo. Quer dizer, pelo mundo deslumbrante, eu estava só com adulto, a gente achando tudo lindo, maravilhoso, e a criançada ficando enterrada. Marta, na virada do ano, deste ano, tinha um garotinho lá, pediu para ele entregar um celular para tirar uma foto. O menino entrou em desespero que ele não podia ficar sem o celular para tirar uma foto. A mãe tirou o celular da mão dele e falou, para. Mas na virada do ano, então quem estava perto viu o estresse, que é o vício, o desespero, é a droga, né? É a droga. Aí você falou de final de virada do ano, teve um episódio também que saiu bastante na internet.
as pessoas assistindo a virada do ano na Champs-Élysées, em Paris, embaixo do Arco do Triunfo. Deve ter lá a contagem, né? Aí quando chega, dá o zero, os fogos, mas alguém está filmando as pessoas. E todo mundo filmando, acho que mais de 500 celulares assim, deu meia-noite, continuaram filmando. Quer dizer, é muito mais importante você registrar o momento do que você viver o momento. Então, isso é muito sério. Nesse livro aí, deixa bem claro, porque os filhos de hoje têm o QI menor que seus pais. Não leem. Não leem. Basicamente. Não leem, não interpreta, não tem estudo. Quantas crianças que você conhece que tem lugar para estudar em casa? Ajudei andando umas brigas aqui com o povo de casa. Onde que seu filho estuda? Onde que eu... Ah, não, ele estuda no sofá da sala. Não esquece, gente. Não vai. Gente, tem que ter um ambiente, nem que seja uma mesinha pequenininha, sabe? Uma sala de recurso para ele ali. Não com muita coisa, mas com o básico para ele estudar. Agora é hora de estudar. Vai lá, assim que você terminar, porque tem que deixar também a criança se virar, né? Sim. Porque senão ela se acomoda, o pai e a mãe faz tudo pra ela, né? Não, vai lá, faz, depois nós vamos sentar juntos, vamos ver o que você aprendeu e vamos corrigir se tiver alguma coisa que tá errado, né? É assim que tem que ser, gente, porque senão é muito fácil terceirizar, né? Mas é fácil temporariamente e momentaneamente, e na verdade é mais uma ilusão de que é fácil. Gente, não tenha dúvida, a conta chega bem alta, bem alta. E muito alta. Celular, agulha hipodérmica de dopamina. Eu não estou com o livro aqui, na verdade esse livro eu não tenho, eu tenho ele só no, como é que chama, no Kindle? Sim. É uma norte-americana, psiquiatra norte-americana, que se chama Anna Lenk. Ela fala que é a mesma coisa que você pegar uma injeção, aqui, vira aqui no seu cérebro e ficar injetando dopamina. Porque é excesso de dopamina. E como é que essa dopamina é gerada? Com um excesso de telas. E dopamina está muito relacionada ao prazer. Quanto mais você tem, mais você quer. E por isso que vai ficando, se tornando um vício, mas aí quanto mais quantidade não te satisfaz, você quer cada vez mais. E aí chega a ponto de ser patológico mesmo, né? Alguns casos são patológicos. O que me vem na mente agora são crianças que ficam tanto que não dormem de noite. Dorme, e a falta de sono. Não dorme de noite, e no outro dia vai para a escola, não está se aguentando porque não tem a rotina, não tem o limite, não dorme. E o sono é muito importante. O sono é necessidade básica do ser humano, né? A gente fica necessidades básicas. Você lembra que a gente estudamos a pirâmide de Maslow? As necessidades mais básicas do ser humano: comer, tomar água e dormir. Sendo que você fica dias sem comer, dias sem tomar água, em acidentes, assim, você sabe que as pessoas sobrevivem em florestas sem tomar água, mas não fica sem dormir. Por que ele sobrevive? Porque dorme. E não dormir, inclusive eu tenho um amigo historiador, que semana passada eu fiz um podcast com ele. Não dormir era a forma de tortura em prisões de época de ditadura no Brasil, fora do Brasil. A pessoa pira rapidinho. A criançada vara à noite jogando, toma um banho, um café, joga uma água na cara e vai para a escola. Não aguenta, dorme no meio da aula. Se não dormir, pode até não dormir, mas não consegue aprender. Não aprende. Por isso, os cretinos digitais. E isso traz o quê? A parte de irritação. Né? Agitação. Por quê? Porque não está conseguindo, tá para lá do Bagdá, já não aguenta mais. Isso traz estafa. Sim. Uma hora para. Tem a questão também da luz, né? A luz do celular, que não deixa desenvolver a melatonina. Você deixa bem claro no seu Instagram, nos seus comentários, que não pode criança de 2 anos, até 2 anos, ter acesso ao celular. Por quê? Na verdade, assim, eles são muito pequenininhos. É uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. É uma tabelinha, gente. De 0 a 2 anos, 0 de telas. De 2 a 5, 1 hora por dia, com supervisão. Isso é o recomendado, tá? Chama Recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quem quiser dar um Google lá, tá tudo escritinho lá. De 2 a 5, 1 hora por dia. De 6 a 10, 2 horas por dia. Com supervisão, ou seja, não é dar o celular na mão da criança e deixar ela fazer o que ela quer. E a partir dos 11 anos, já entrando na adolescência, até 3 horas por dia.
Eles não ficam, eles ficam muito mais. Ficam o dia inteiro. Uma família que eu acompanho do Rio de Janeiro. Ela fez contato comigo em julho do ano passado, que meu filho está viciado. Perguntei a idade e perguntei quanto tempo que ele ficava. Na época tinha 12, hoje ele já tem 13. Ele ficava 9 horas durante a semana e 14 no final de semana. Esse menino quebrou o braço, gente. De tanta falta de vitamina D. Um dia ele fez assim na mesa da casa dele, caiu e quebrou o braço. Ela conseguiu reverter com muito custo, acompanhei bastante. Ele também foi aceitando, ela comprou o banco imobiliário, colocou, ele quis fazer basquete. Hoje ele toca violão, aprendeu, quis entrar na aula de violão, ela me manda videozinho dele tocando violão. E joga também. Mas não tanto não é como só antes. isso. Não é só isso. Viver não é só ficar na internet. Eu falo, eles são digitais, eles vão ser do mundo da tecnologia. Não adianta mudar isso. Não, nem é pra mudar, gente. Tem muita coisa positiva. Tem. Gente, em questão de pesquisa de escola mesmo, na nossa época, a nossa pesquisa era a pesquisa. E na biblioteca municipal, você pegava, você sabia o que você estava aprendendo, porque você tinha que escrever, você não podia copiar da internet, imprimir e entregar o trabalho, não. Até um tempo atrás era dar um Google e agora é inteligência artificial, já está mais requintado o negócio. Você joga um tema lá, te dá pronto, você... E daí não aprende nada. O que você fez de trabalho? Não sei. Eu imprimi. Você entregou, não entregou. É demais. E aí, gente, vai juntando tudo isso, vai dando essa questão aqui dos cretinos digitais. Excesso de tela. Muitas vezes misturam que isso é o transtorno de déficit de atenção. Ou que, de repente, isso, a criança não se comunica com ninguém. Então, ela é autista. Sério, né? Não é? Sério. É uma coisa muito séria, gente. Esses dias mamãe mandou uma mensagem pra mim assim, a senhora já ouviu falar do autismo de telas? Eu falei, olha, eu não sou especialista em autismo, respeito muito, né? Conheço mães, tenho mães muito próximas de mim que são mães, né, de crianças de transtorno espectro autista, mas existe, autismo é uma questão genética. Sim. O celular não causa autismo, não causa TDA e nem TDAH. Ele pode até piorar alguns sintomas, né? E aí a criança que é diagnosticada como autista por causa das telas, tira as telas, ela sara, né? Tá. Como se fosse fácil, né? Uma bola de neve, né? Fica mágico. É capaz mesmo. E o exemplo de casa, né? Muitos pais chegam e vão direto pro celular, vão direto pro joguinho, né? Muitos pais e ficam lá o tempo todo e não tem tempo nem de conversar com seus filhos. O exemplo arrasta, né? Eu sempre brinco quando... Agora eu tô sem celular aqui, mas eu pego como se eu pegasse meu celular e falo assim: filhinho, sai do celular. Nossa, deixa eu escutar essa fofoca aqui. Filho, você já ficou há muito tempo, mas eu não saio. Quanto que o exemplo, o poder do exemplo é meu. Né? Eu já ouvi isso de muitas crianças, muitos adolescentes. Minha mãe sai do celular. Independentemente se você está trabalhando, como você falou, você trabalha com isso também. Mas tem os momentos que você tem que, né, se programar para não estar aqui. Tem um livro que eu também gosto bastante, é uma psiquiatra norte-americana chamada Shimi Kangel, não sei como é que pronuncia o nome dela. Ela tem logo no começo do livro, ela fala uma coisa interessante, que ela fala assim que ela, né, com essa coisa das telas, orienta os filhos para não usar as telas. E, eventualmente, ela precisa ter o celular perto deles. Que outro dia a filha dela falou assim: mãe, isso é hipócrita. Porque você fala pra gente não usar, mas você está usando. Ela falou: eu estou trabalhando e você tem razão, não vou mais atender ligação quando a gente estiver interagindo. Agora, ela traz outra questão aqui que é muito importante: criando hábitos saudáveis para a criança no mundo digital. Lembra que eu falei, né? Nós falamos desde o início, tem um lado bom? Então, tem um lado bom. Tem muita coisa positiva que você pode fazer a tecnologia a seu favor, não você a favor dela. De vez em quando meu marido me manda, às vezes fico o dia inteiro trabalhando, sentado aqui trabalhando, por isso quando ele me manda um vídeos, né, de autoajuda, bobeira, sei lá, ou mesmo alguma coisa da família, aí ele manda e já vem, você viu o que eu mandei? Eu falo, claro que não. Eu não sou pautada pelo celular. Se não é uma emergência, vai ficar na fila lá, se der eu assisto. Eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo para assistir um vídeo que chegou de alguém. E isso é uma coisa muito séria, né? Tem muita gente que
que faz isso. Outro problema gravíssimo que a gente viveu e vivenciou, a questão das fake news, né? Principalmente em épocas de eleição, isso é uma coisa que criou gravíssimos transtornos. Caiu no meu celular, desconfio que é fake news, eu já pesquiso, já mando na hora para quem me mandou. Olha melhor que você está mandando, que isso é E isso traz uma coisa muito grave. Teve um ator também, um comediante aí, que disse que se envolveu com a moça nem sabia de nada, se suicidou. E era fake news. Recente, não né? foi? Recente. A moça, Foi esse ano, uma moça nova. Ela ficou revoltadíssima, ela teve caso com nada com o cara, ela nem conhecia o cara. E foram falar que ela estava tendo caso com o cara. Ela não suportou, numa dessa, a cabeça tá fraca, tá depressiva, já não tá bem. Ela foi e se suicidou. E aí teve um comentário desse caso. Isso é muito sério. O comentário mais maldoso que eu já ouvi na minha vida. Uma pessoa escreveu assim, trouxa. Ao invés de ficar honrada, não foi honrada, foi um outro termo assim, ficar feliz porque estava dizendo que ela tinha um caso com fulano, que diz que é um fulano famoso, né? Aí se mata. Olha que maldade. Nossa, é brincadeira uma coisa dessa, sabe? Assim, eu já queria comentar uma coisa, já que nós estamos falando de fake news, de redes sociais, isso não é fake news, mas é um episódio que aconteceu bem recente. Tem um programa que vai ao ar, não vou falar o nome do programa, vai ao ar desde 2000, tá na 24ª edição, todo mundo sabe que programa que é. E eu não gosto, nunca gostei. No ano 2000, no primeiro ano do programa, eu arrumei um brigão com a minha mãe e com meu marido, porque os dois queriam assistir. Eu falava, não, vocês não vão assistir isso. Até que eu consegui, né, eliminar o hábito, a vontade dos dois. Nunca assisti. Não, assim, não me interessa, não acho que é uma coisa que me agregue nada. E a semana, há uns dias atrás, uma moça desistiu. Sim, apertou lá o botão de desistência, você já viu como funciona. E aí, qual o motivo, né? Não é ainda o diagnóstico fechado, mas boa chance de ter sido síndrome de abstinência, porque lá eles não podem usar celular, nem sabia que eles não podiam. Ela não fica nem um minuto, eu vi a reportagem, ela não fica nem um minuto sem o celular. E lá ela não podia ficar com o celular, ela foi ficando louca. Virou, né? Virou. De falar que estava sendo perseguida. Ela via pessoas atrás dela, ela via, mas assim, ela foi ficando doida, até que numa conversa, do nada ela levantou e porque ela não aguentava mais ficar sem o celular. Então isso é loucura. Eu acredito que é um programa com muita audiência, muita gente deve ter visto. É isso que acontece, tá, gente? É síndrome de abstinência. Então, mãe e pai, cuidem da saúde mental dos filhos. Agora nós estamos falando de saúde mental. Aliás, elas hoje é considerado um caso de saúde pública. Tem uma cadeira na faculdade da USP, na Faculdade de Medicina, falando do excesso de telas como um caso de saúde pública. E todos esses livros que eu li, todos falam a mesma coisa. Isso, na verdade, também chama que a saúde mental das crianças, com a criatividade, com a parte da aprendizagem e com a parte também familiar e a conexão, né? A conexão, estar com o outro. Devastação cognitiva e falta de concentração, ó. A tela, gente, não acalma. Dizer que a tela, vou dar o celular pro meu filho, porque daí ele vai ficar mais tranquilo. Marta... Não vai, é ilusão. O termo devastação cognitiva, quem fala é esse autor aqui, tá? Ele fala que o excesso de tela está causando uma verdadeira devastação cognitiva, ou seja, está devastando o cérebro das crianças. É um exército desperdiçado. Tem uma charge que eu gosto muito, quer dizer, eu não gosto, mas eu vou contar uma charge até espanhola. Tem dois extraterrestres passeando no espaço sideral, cada um com a sua nave, e eles olham lá embaixo e vê o planeta Terra. Falam assim, olha, você sabia que os terráqueos estão destruindo o seu planeta? Aí o outro responde assim, e os filhos deles ficam 6 horas frente às telas. Se ficassem 6 horas frente às telas fazendo um pouco de pesquisa estudando, não, né? É tempo jogado no lixo, desperdiçado. Marta Esteves, lives, palestras, tentando mudar a cabeça das pessoas. O que vem para 2024? Eu estou fazendo uma papelada de lives, tem um programa que eu disponibilizo para os pais.
uma espécie de um desafio, né? Como eles diminuir o tempo de telas com alguns desafios. Basicamente, os meus projetos hoje estão todos nas redes sociais. Você está tendo algum estudo que você me falou que você está estudando? Estudando para quê? Não, estudando sobre o assunto, porque está saindo muita bibliografia sobre isso. Muita. Esse aqui é novo, escrito em 2023. Eu quero ver. Né? Esse e aquele eu quero comprar. Eu te recomendo a ler esse Olha, primeiro, gente, e depois esses dois aqui, olha, é essencial. Eu gostei bastante. E uma das coisas que você não me falou, esqueci de falar. ela escreveu também, gente, 2 livros, né? Que um fala do pai dela e um outro que Unidos pelo Propósito da Educação Nacional, Além da Lousa. Então, por falando em projetos, você me perguntou que vem para 2024. O que vem para 2024. Esse livrinho que eu escrevi, né, na verdade eu só juntei as informações, meus irmãos mais velhos, nós fizemos uma homenagem para o nosso pai. Como se fosse uma bibliografia. Exatamente. Eu era um homem, né, do futebol, gostava muito de futebol, as memórias do futebol dele. É um livro até bem bonitinho, ficou bem feitinho. E isso aqui era dia 20, no dia 21 de março de 2020, no ano que ele faria 100 anos. Ele já é falecido há mais de 25 anos. Só que no dia 20 fechou o mundo, né, com a pandemia. Então não houve o evento. Depois de 1 ano e meio, a gente fez uma coisa bem mais simples, né, já tinha passado a data. E esse aqui, o ano passado, me convidaram para escrever um capítulo de um livro, mas não tinha uma linha editorial assim muito... Então, assim, meio que cada um escreveu, né, de uma forma mais à vontade. Então, um dos meus projetos para esse ano é escrever o meu livro, que é o termo que eu uso para os meus programas, que é mais vida, menos telas. Em nenhum momento a gente fala 0 telas. 0 telas só para os bebês até os 2 anos. Sim. Mas é menos tela. Tela, assim como você tem as suas rotinas, agora é hora disso, hora daquilo, agora é hora da tela, agora é hora de jogar bola, é hora de viver a vida ao vivo, em cores, olhando olho no olho. Quando eu falo dessa questão do olho no olho, nas lives eu tiro o óculos e falo, gente, as crianças não olham mais nos olhos das pessoas. Isso não quer dizer que são autistas. Nada a ver. Não. Estão sendo confundidos com Sim, não tem nada a ver. Então, 2024, quem sabe, gente, já tá aí, ó, dentro da cabecinha dela. Vem um livro novo aí. Muito obrigada pela entrevista. Eu quero que o pessoal que segue a Marta participe, veja essa entrevista e conheça um pouquinho dela, né? E siga o nosso podcast também aí, que vem mais entrevistas e mais novidades a cada semana. Tchau, tchau, gente. Tchau.